Ferreira, eu não sei quem é o seu professor de Direito Constitucional. Aí você me fez uma pergunta. Quer dizer que o Supremo pode fazer o que quiser e não tem ninguém que possa contestar ou reprimir? Eu vou te dizer o seguinte. Nós temos 4 tribunais superiores. Né? Nós temos o Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal Eleitoral, o Superior Tribunal do Trabalho e o Superior Tribunal Militar. São 4. E um Supremo, que é a última palavra. A ele cabe, né, dar a sua palavra na instância derradeira. Né? Então eu vou lhes dizer só um assunto. Você já viu falar no André do Rap? Se não houve, pesquise. Isto acho que foi em 2022 ou 21, não sei. Ele, no plantão, ele deu uma liminar para soltar o André do Rap. Um bandido altamente perigoso, narcotráfico. O Ministério Público Federal recorreu com agravo e o presidente do Supremo, que era o Luiz Fux, cassou a liminar dele. Então não é o Supremo. Às vezes ocorre de um membro do Supremo ter uma conduta que denigre, né? Que denigre a Corte Suprema. Mas ele cassou. Entende, ô Ferreira? Agora, não pode os poderes interferir na autonomia, na independência de cada poder. Nós temos o poder judiciário, legislativo e executivo. A Constituição de 88, ela determina as normas administrativas de cada poder. Então não pode um poder legislativo interferir nas normas administrativas de um outro poder, vamos dizer assim, do Supremo, né? Porque elas já estão especificadas na Constituição. Mais um dado, uma PEC não pode modificar a Constituição. O que está previsto na Constituição, que nós consideramos cláusula pétrea, muitas delas, são uma outra Constituição. Né? Porque quem faz a Constituição, a Constituinte, é a nação. Entendeu? É a nação que faz. E o Estado cumpre. Então não pode vir um membro de um poder e dizer agora, olha, todas as decisões do Supremo terão que ser submetidas ao Legislativo. Não existe isso. Isso é inconstitucional. Então eu estou esperando alguém entrar com mandado de segurança sobre essa PEC que foi aprovada lá no Supremo, vai entrar com mandado de segurança. E vai ser declarado inconstitucional em fim de papo, a última palavra do Supremo. O que acontece é o seguinte, para o Supremo, a Constituição prevê indicados de notável saber. Né?
dotar de um saber jurídico e também de outras áreas também. Agora, para você ser um parlamentar, basta saber ler, escrever e assinar o nome. Então esses caras não estão preparados, tá entendendo? Para interpretar a legislação, a lei maior, que é a Constituição. Todas as outras leis, elas são submissas à lei maior. Eles não têm preparo nenhum. Antigamente tinham o Afonso Arinos de Melo Franco, o Antônio Carlos Magalhães, você tinha Carlos Frederico Werneck Lacerda, você tinha muitos deles aí, não é? Hoje você não tem, hoje você vê qualquer um, chega lá, fala um monte de besteira, os verdadeiros idiotas. Lá eles criam a banda da bala, né? Aí a turma da igreja, não é verdade? Mas a gente não vê a bancada da fome, não tem, não é verdade? Por exemplo, o pessoal fala da China, mas o Mao Tse-tung fez a revolução e em 3 décadas ele tirou 850 milhões de chineses da fome. E hoje a China é uma potência, não é verdade? E o Brasil não conseguiu ser uma potência porque ele vem sofrendo golpes um atrás do outro. O golpe de 64 só melhorou com Geisel, que foi criando, fez vários, né, feitos aí, deixou vários legados, né, como Angra 1, Angra 2, Taipu, comércio com a China, com a União Soviética, com os Estados Unidos, ele melhorou. Mas depois, o Figueiredo, já no final, já não havia mais como segurar a barra. Então isso atrasou muito o país. Se Jango tivesse conseguido fazer a reforma tributária, a reforma agrária, as reformas de base, como ele queria fazer, mas naquela época era o comunismo. O comunismo vem desde a Grécia, não foi Karl Marx o pai do comunismo. Muita gente diz que o comunismo é marxista. Não, isso vem lá da Grécia, tá entendendo? Era a igualdade das classes, essa que era a ideia do comunismo. Então nunca houve comunismo no mundo, entendeu? Então, Ferreira, essa PEC, ela é inconstitucional, vai ser derrubada. Esses caras aí do Legislativo são verdadeiros palhaços, tá entendendo? E isso começa com os que perderam as eleições para presidente, né? Eles não se conformam com isso porque eles queriam continuar na mamata. Veja bem agora o Queiroz aí. Pegaram o áudio do Queiroz pedindo dinheiro ao cara, o tal de Santino, né? Santino ligado à máfia do clã Bolsonaro, para ele lá dar um recado, porque ele sabe de todas as mutretas que ele pode abrir a boca e... Você tá aí, ó, tá para todo mundo ver aí. Daí é só entrar no YouTube e você vai ver lá o vazamento. Esses caras têm moral para alguma coisa? Não tem moral para nada. Entendeu, Ferreira? Então, não ataque a Suprema Corte, não, porque a Suprema Corte em todo país democrata, ela tem uma função brilhante, tá? Ela dá a palavra final de qualquer impasse jurídico. E pronto, acabou. Imagine se não fosse o Supremo, 700 mil pessoas que morreram, aliás, muito mais do que isso, talvez chegassem a 5 ou 10 milhões de vítimas. Lembra lá na Amazônia?
os enterros das vítimas por falta de oxigênio, não é? Aquilo é muito triste. Eu tive 3 primos que morreram por falta de vacina em Petrópolis. O Supremo conseguiu determinar que estados e municípios e estados federativos têm o poder e o direito de comprar e aplicar a vacina. Ele estava preocupado com outras coisas, ele estava preocupado com os processos da rachadinha, não é verdade? De fazer ligações com Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, né, para salvar a turma dele, né? Trocando diretores gerais da Polícia Federal toda hora. Eu não vou deixar foder os meus amigos, entendeu? Se eu não puder tirar o diretor-geral, eu tiro o ministro. Olha só. Ô, Moro, eu quero só uma superintendência. A superintendência do Rio de Janeiro. Ele estava preocupado com a saúde de ninguém. Aliás, ele dizia, vai virar jacaré se tomar vacina, hein? Tomar cloroquina, ivermectina, né? Drogas antiparasitárias não são eficazes jamais, né, nas ciências médicas para o combate de vírus de qualquer espécie. E teve gente aí que batia a palma, que dizia que ele estava certo e tomava cloroquina. Eu conheço uma moça que trabalhava numa UPA que tinha que trazer cloroquina para o pai tomar. Era isso que ele fez, aí foi morrendo gente e tal. Entendeu? Se não fosse o Supremo, a situação estaria muito pior. Então, cuidado quando você diz assim, mas não, o Supremo pode errar e não tem ninguém que corrija. Não. Quando um membro do Supremo erra, né, como foi o caso do André do RAP, vem o ministro, presidente da corte, e toma a decisão. Por exemplo, a Covid-19, né, a CPI da Covid, o Pacheco não queria abrir. Por quê? Porque ele tem jogada com os caras. Ele não queria cumprir o dispositivo do Senado, a regra do Senado. Aí alguém entrou no Supremo, caiu na mão do ministro íntegro, né, cumpridor do seu dever, e determinou, desde que haja as assinaturas regulares previstas, né, no Senado, né, as regras do Senado, o presidente do Senado tem que abrir, ele não pode se negar. E determinou que fosse instaurada. E ali se descobriu muita coisa. Ela foi arquivada, porque o procurador era comprado, era vendido, né? Mas agora ela vai ser reaberta. Então é isso aí, meu amigo. O Supremo é a última palavra. Mas ele age dentro da lei maior, né? Ele age de acordo com a Constituição. Quando ele age fora, é um membro que agiu. André do RAP. O que o presidente da corte faz? Caça liminar e determina a prisão. A volta à prisão daquele que foi liberado por um juiz da corte que já tem um passado, né, lá com o Cacciola, lá atrás, quando ele liberou o Cacciola, né, que não deveria ter liberado e liberou. Não é verdade? Esse já tem passado, já tem antecedentes, não tem o que se discutir. Então, meu amigo,
contra fatos verdadeiros não há argumentos. O Supremo, ele é a última corte, é a Corte Suprema, é a palavra final. Então essa PEC será arquivada, vai cair por água abaixo, entendeu? Porque ela é inconstitucional e quem vai dizer que é inconstitucional, depois de provocada. Outra coisa, o Supremo, ele age por provocação. O Judiciário, de maneira geral, ele é provocado. Quando ele é provocado, ele tem que cumprir a lei. Doa quem doer. Sem ideologia. Ferreira, eu espero que você não esteja sob a influência de ideologia macabra. Valeu, my friend!